Bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos voltar mais uma aula no qual estamos tratando sobre a questão rural, sobre a questão agrária, agropecuária do mundo, sobre a questão fundiária, né? Ou seja, trabalhando sobre o campo. Tá? E nas últimas aulas nós falamos um pouquinho sobre algumas classificações, organizações que nós temos no meio agrícola. Bom, vimos também uma questão de concentração fundiária, a estrutura fundiária brasileira, né, que é marcada por enormes concentrações de terras, né? Isso é uma herança desde o período colonial, e isso no país acaba se resultando em um problema muito grande. Não só no Brasil, no mundo inteiro nós temos esse problema de concentração fundiária, mas no Brasil ela é muito latente e muito presente. Tá ok? Então é sobre isso que nós vamos falar. Eu vou deixar aqui essa imagem de fundo, uma bela imagem aí, e aí nós temos que pensar o seguinte, né? Primeiro pensando aí num contexto geral, a concentração fundiária no Brasil, ou seja, a concentração de terras no Brasil, ela teve início lá em 1530. Olha que coisa antiga, tá? Quando nós tivemos aqui a formação das capitanias hereditárias, né? Aquelas capitanias que eram faixas de terras brasileiras, né? E que eram doadas, aí, que tinham sua doação aos capitães donatários, né? E elas eram hereditárias. E esses capitães, eles tinham como objetivo, né, como missão, entre outros, né, de colonizar o território e produzir nessas faixas de terra, né, algum item para a coroa portuguesa, né? Bom, no início nós tivemos aí 14 faixas de terra, né? Eram 14 capitanias hereditárias. E elas eram distribuídas para quem tinha condição, na época, né, de se produzir em terras brasileiras. Né? Eram portugueses que vinham aqui para o Brasil. Então daí já começa a história da concentração de terras. Hein? Pensem no território até então, abre aspas, conhecido brasileiro, ele ser dividido entre 14 faixas de terra e ser distribuído para essas pessoas. E elas serem hereditárias. Então a concentração já começa por aí, tá? Claro que esse sistema de colonização não deu muito certo, né? Muitos capitães donatários aí, eles acabaram desistindo da atuação deles, de trabalhar, ou não quiseram arcar porque os custos eram muito altos, né? De viagem, Portugal até aqui, depois de transporte da mercadoria que seria produzida aqui até Portugal, tá? A produção em terras brasileiras era algo muito custoso, muito oneroso, e alguns desses capitães desistiram, tá bom? Só que mesmo alguns desistindo, outros prosperaram. E percebam que isso manteve, né, o território concentrado nas mãos de poucas pessoas, tá? Aí, a partir da independência do Brasil, lá em 1822, né, as terras elas deixam de ser geridas somente para a ideia de colonização, né, e elas passam a ser geridas por pessoas ou por interesses econômicos e políticos maiores do que aqueles que meramente coloniais, tá? A chamada nobreza, a alta burguesia, né? Elas começaram e continuaram e começaram, né, também a ser detentoras das maiores faixas, das maiores partes de terras, e isso acabou resultando também, claro, num sistema muito desigual
principalmente, aí eu estou falando aqui no Brasil, né, um sistema muito desigual aqui, do chamado latifúndio, né, grandes propriedades de terra nas mãos de pouquíssimas pessoas, tá? Cabe salientar aí, contando um pouco da história do Brasil e essa questão da concentração. Perceba que eu estou falando da concentração, para daqui a pouco falar da reforma, né? Nós também temos aí no Brasil, né, que após 1850 foi implantado aqui no Brasil a chamada Lei de Terras, né? Que ela acabou resultando em práticas de apropriação e anexação de terras por grandes proprietários, principalmente via falsificação de documentos, aquela escritura imobiliária, né? Essa prática é conhecida aqui no Brasil como grilagem. Eles pegavam documentos para dizer que tinham a posse de algum território. Eles colocavam esses documentos, faziam ele falso, claro, né, dizendo que eles eram dono daquilo, colocavam ele dentro de uma gaveta com muitos grilos, né, e esses grilos eles soltam lá um óleo, não sei o que eles soltam no corpo dele, que dá o aspecto do papel envelhecido, como se tivesse sido feito muito antes, né, o que mostraria que aquilo era de fato uma posse daquele território, tá? Muitos outros países do mundo, né, essa concentração fundiária, em alguns países ela foi eliminada, em outros ela foi reduzida bastante, tá? Principalmente nos países capitalistas, né, de forma a estimular a produção capitalista, tá? Só que no Brasil, claro, né, essa concentração fundiária ela ainda perdura até os dias de hoje. É um problema muito grande que nós temos aqui no Brasil. E aí, como eu disse, né, essa distribuição de terras no Brasil, ela favoreceu, né, a posse de grandes extensões de terrenos para poucos proprietários. Tá bom? Nesse cenário de desigualdade de acesso, né, há uma reivindicação muito antiga de um processo aqui no Brasil chamado Liga dos Camponeses e também de um outro chamado Movimento dos Sem Terras. E aí uma das reivindicações dele é aí a reforma agrária. E aí, professor, o que é reforma agrária? Tá? Pessoal, reforma agrária é um termo utilizado para designar a redistribuição fundiária, a redistribuição das terras. Não falei com vocês que no Brasil há uma concentração muito grande? Então, essa ideia de reforma agrária é um processo de redistribuir as terras novamente para as mãos de outras pessoas, de mais pessoas. Né? Lembre-se que a gente pensar que os latifúndios que foram criados aqui, eles acabam fazendo com que a terra não tenha o seu valor social cumprido. Tá? E isso acarreta em inúmeras desigualdades sociais. Por quê? Existem inúmeras desigualdades sociais porque a terra não cumpre a sua função social, né? Porque elas vão servir apenas, essas terras, percebam, como fonte de enriquecimento, né, de especuladores imobiliários, de especuladores de imóveis rurais, né, seria melhor dizendo, ou geraria enriquecimento somente para um grupo muito pequeno de pessoas. Tá? Então a reforma agrária visa, em sua essência, né, uma distribuição fundiária mais justa, que contemple os agricultores menores, os agricultores menos poderosos, né, que em geral são esses, nós já falamos disso em outras aulas, que praticam aí a chamada agropecuária familiar, tão importante para o abastecimento interno do Brasil, tão importante até para o abastecimento de subsistência. Né? Então, esse é o termo que consiste aí, reforma agrária, né? A reorganização da estrutura fundiária
falamos isso, né, na última aula, o que é estrutura fundiária, né? Aí essa reorganização ela consistiria em quê? Porções de terras improdutivas são distribuídas para diferentes indivíduos. Tá? A reforma ela busca, de certa forma, ampliar o acesso a terras e tornar o campo muito mais produtivo. Percebam nesses grandes latifúndios, a maioria das terras não tem função alguma. Elas só pertencem a alguém, mas não tem função de produzir, por exemplo, alimento. Tá? Nós temos aqui no Brasil o movimento Sem Terra, como eu falei com vocês, é a maior entidade de luta pela reforma agrária do Brasil, tá bom? Eles surgiram, deixa eu me lembrar aqui, 1984. Isso mesmo, 1984, é isso mesmo. Após uma série de lutas de camponeses contra a concentração fundiária no Brasil, em plena ditadura militar, né? De 80, em plena ditadura militar, surgiu, né, dessas disputas dos camponeses contra essa concentração, surgiu um grupo, um movimento mais unificado por essa reforma agrária, né, que era chamado de Movimento Sem Terra, MST. E aí esse movimento ele teve apoio de alguns setores, né, setores organizados da sociedade, né, e principalmente dos partidos ditos de esquerda do Brasil, além, claro, que posteriormente hoje o MST tem o apoio de muitas entidades internacionais, ok? Bom, quando eu penso nesse conceito, a Constituição brasileira, ela diz que podem ser desapropriadas, olha, está na Constituição, que podem ser desapropriadas para fins de reforma agrária as grandes propriedades públicas ou privadas improdutivas, tá? E aí essas terras consideradas improdutivas, elas deveriam ser adquiridas pelo governo federal e repassadas a outros grupos, a outras pessoas, por meio aí de financiamentos, tá? E aí essa área desapropriada dessas fazendas públicas ou privadas, né? Elas seriam divididas em lotes menores e beneficiariam aí diversas famílias. Isso está na Constituição brasileira, tá? E aí, claro, cria-se regras de uso dessas terras, né? Para que elas, de fato, para que seja garantida a exploração econômica dessas terras por essas famílias que ali ocupariam, tá? Essas entidades, esses grupos favoráveis à reforma agrária, que eu falei com vocês, né, eles consideram que fazer uma reforma agrária, redividir as terras em um território, acaba permitindo a geração de emprego no campo, a redução dos fluxos migratórios, né, do campo para a cidade, porque as pessoas não têm terra, não têm emprego no campo, elas vão para a cidade. Acabaria gerando uma maior quantidade e variedade de alimentos, de certa forma ajudaria a erradicar a fome, a redistribuição das riquezas, tá, de forma mais igualitária no país. E é claro que existe também, esses são os prós, né, da reforma agrária, mas existem algumas discussões também daqueles que defendem que são contrários à redistribuição, né, de terras, e eles acabam defendendo que o direito à propriedade é inviolável, tá? Que a estrutura atual do campo ela é fundamental para o produto interno do país, que uma reforma agrária criaria uma instabilidade econômica, que a fiscalização dessa nova distribuição de terra seria muito difícil em um país tão grande como o Brasil, e que essas pequenas produções ainda assim não poderiam concorrer de forma igualitária no mercado. Então essa é uma discussão muito ampla. Eu acredito que a reforma agrária é algo válido, é necessário, é preciso, porque
nós temos aí muitas pessoas que não têm acesso à terra, ou eu acho muito desigual, né? Nós temos tantas terras nas mãos de pouquíssimas pessoas, e muitas dessas terras, claro, sendo improdutivas, não produzindo absolutamente nada. Não sou a favor de medidas radicais, né? Mas eu sou a favor que houvesse uma redistribuição das terras. Não estou dizendo de pegar à força esse tipo de coisa. Isso eu não sou a favor. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Um bom finalzinho de semana para vocês. E estaremos juntos aí na próxima semana. Qualquer coisa, já sabem muito bem. Estou sempre à disposição de vocês. Não deixem de me procurar aí nos vários canais possíveis que nós temos aí. Valeu, fui!